Olá, bem-vindo ao canal Cursos de Moda Grátis. Eu sou Solange Maldonado e estamos dando continuidade à confecção da saia com babado, godê e recorte assimétrico. Hoje eu vou te mostrar o posicionamento dos moldes sobre o tecido e o corte. Na próxima aula nós iniciaremos a confecção. Aqui eu tenho as partes que eu preciso de par. Eu preciso do par dessa? Não. Eu só preciso do par do babado e desse acabamento costa. Por que isso, Solange? Por causa da assimetria. Então, quando eu for cortar a frente, eu vou cortar uma vez. Tá escrito aqui, ó, uma vez no tecido frente. As costas, ela também é apenas uma vez, porque eu tenho um lado para cá e o outro lado que vai casar aqui. Então, eu não vou cortar com tecido dobrado, com exceção de babado e acabamento costa, certo? O babado tem um outro detalhe. O fio dele, ele é cortado no viés, mas como ele já tem um fio aqui, eu vou colocar esse fio paralelo à auréola do tecido. Então, eu estou posicionando esse babado no viés. Você pode ver aqui, ó, ele está no viés. Godê a gente não faz assim, não mede o raio aqui. Então, é exatamente o que está acontecendo, só que eu tenho já pré-definido para a colocação disso. Eu tenho que colocar essa linha, medir aqui, ó. Se aqui deu 40, aqui tem que dar 40, deu 40. Então aí eu venho e alfineto. Eu vou aproveitar essa parte para cortar o acabamento costa, só com o acabamento costa no fio reto, tá? Então, uma mesma peça pode ter partes cortadas no viés e partes cortadas no fio reto. Essa é uma dúvida que olha, principalmente iniciante, a gente acha que se existe uma parte no viés, tudo tem que ser no viés, e não é assim. Existem partes que é necessário que seja, quer dizer, cada qual no seu quadrado, né? Aqui eu tenho um lado, tá escrito aqui meio costa, e o outro é a lateral. Quando eu cortar, eu vou fazer um pique. Eu não coloquei no molde, eu te oriento que faça também, porque depois de cortado, eu não sei se esse lado é o meio ou se esse aqui é o meio. E isso dá diferença na colocação, na circunferência da cintura, tá? Então aqui nós já preparamos para cortar as partes que eu preciso de par. Cortado tem segredo, mas será que não? Uma tesoura específica para tecido. E apoiar a tesoura na mesa. Como o meu molde já tem costura, o que eu faço? Eu já corto rente ao molde. Certo? Agora, se eu for forrar essa peça, o que eu tenho que fazer? Eu teria que cortar uma vez no tecido, uma vez no tecido, uma vez no forro, uma vez no forro. Uma vez no tecido, uma vez no forro. O babado, ele não é forrado, então ele sempre será cortado um par no tecido. Os acabamentos, mesmo tendo forro, porque o forro é um tecido diferente, a gente usa filete, cetim para forrar uma peça, então é legal colocar essa vira, né, do próprio tecido para fazer um acabamento mais bonito. Eu posso forrar sem essa vira? Posso.
Como que eu escolho isso? Dependendo do tecido que eu estou usando. Se eu estiver usando, por exemplo, um shantung e ele é grosso e for me aparecer com essa vira, ela for me causar uma sombra, assim, quando você passa o ferro para passar a roupa, vai dar aquela sombra, é melhor que eu não use a vira, corte apenas o forro. Então, costura é isso, nem sempre as decisões são fixas. Eu preciso pensar no resultado e no material que eu estou trabalhando. Então, eu vou terminar de cortar, vou te mostrar o posicionamento dessas partes aqui para a gente poder depois, então, fazer a nossa peça. Aqui eu estou com o tecido aberto e esse fio reto está paralelo à auréola do tecido. Eu tenho uma peça assimétrica, o que quer dizer isso? Lados desiguais, por isso a frente e as costas não vai ser cortado par. Toda peça que tiver lado desigual, o molde a gente chama de molde aberto, que é assim, o molde inteiro, a parte inteira. Então, depois eu vou posicionar, vou puxar o tecido e posicionar frente e costa, porque senão fica muito pequeno aqui na tela para você visualizar. Como eu estou trabalhando com o americano cru, que é muito mais largo do que um tecido normal, então a colocação aqui, para mim aproveitar o outro lado, essa aí tá diferente do que vai ser com você, tá? Como que eu vou marcar no tecido essas penças? Aqui na parte da borda eu faço um pequeno pique, eu não faço triângulo não, ó, eu faço um pique na direção que é a pence. Só uma beliscadinha. E aqui eu posso cortar? Jamais. Eu vou pegar um lápis de cor e vou marcar aqui e aqui. Se eu tivesse um par, eu marcaria de um lado e viria e marcaria do outro, certo? Olha, esse é um lápis que vai te mostrar melhor. Então, eu marco exatamente aqui, ó, o finalzinho da minha pence. Certo? A frente tem pence? Não, nós eliminamos a pence. Nesse acabamento eu preciso de pique? Não, porque a cintura, os dois lados são iguais. Esse acabamento aqui eu vou precisar do pique, onde que eu falei que eu ia fazer? Aqui no meio, né? Então eu venho aqui, ó, e faço um piquezinho no meio. Então com isso eu estou mostrando que essa parte é o meio costa. Porque esse limão, olha, como que eu vou saber qual que é qual? Olha, aqui eu tenho a posição dos moldes. Frente, o lado maior, que encontra com as costas,
o lado menor que encontra com as costas, o lado do babado aqui é o maior e o lado do babado aqui é o menor. Então aqui a parte maior do babado fica na parte menor da saia, a parte menor do babado fica na parte maior da saia. O acabamento, olha, o centro do meio costa é aqui. Lógico que aqui, olha, eu não tenho a pence, ele só vai casar depois que eu fechar as pences cinto. Então, na confecção, a primeira coisa que nós fazemos é fechar a pence cinto. O que está faltando fazer aqui? Entretelar os acabamentos frente e costa e cortar o forro. O forro eu vou cortar da frente, das costas, não vou cortar o babado. Eu vou usar o TNT para dar um contraste e aí sim nós vamos dar aquele pulo do gato, em que ao cortar o forro eu vou cortar 2 milímetros aqui no comprimento a mais. Então no lugar de cortar rente aqui, eu vou começar aqui normal, aqui olha, 2 milímetros, assim, eu chamo de uma bundinha de mosquito. Isso vai fazer com que, mesmo forrado, eu não tenha ensacamento na minha peça. Porque aquela visão de uma roupa pronta, que a gente era nítido, né? Que estava com a parte externa frouxa, isso a gente chama de ensacamento. Então, fazendo isso, cortando o forro mais comprido, 1 milímetro, 2 milímetros, milímetros, tá? Eu não vou cortar 1 centímetro a mais, eu vou cortar milimetricamente aqui. E por que ensaca, Solange? Se eu cortar os dois do mesmo tamanho, por que será que vai ensacar? Você sabe por que ensaca? Porque a gente nunca corta realmente do mesmo tamanho. Na hora que a gente vem com a tesoura, eu posso, sabe, dar uma comidinha, uma saidinha para fora. Então é bom que a gente programe isso para não ter surpresas na peça finalizada.